Olá, eu sou Simone Brandão, criei esse canal para compartilhar um pouco do conteúdo de psicologia cognitivo-comportamental com vocês, para que de alguma forma as famílias, os lares possam se beneficiar nesse tempo de quarentena, juntando com outras informações de outros colegas que têm compartilhado. Então eu queria no primeiro momento parabenizar essa turma que trabalha nesses canais. É muito difícil, gente, fazer um vídeo, dá muito trabalho editar, gravar, considerar, porque nós não estamos em estúdio, nós estamos em casa em quarentena. Então tem barulho por todos os lados, mas vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto chamado agilidade emocional, para ajudar a turma aí que está cometido de ansiedade nesse tempo de quarentena, isso mesmo. Mas antes da gente começar, lógico, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal da Estimare. Vamos lá? Então, gente, desde a antiguidade os filósofos já comentavam que não é o que acontece conosco que nos deixa para baixo ou mesmo para cima, mas como interpretamos o que acontece conosco. Isso mesmo. E aí, século XX em diante, a terapia cognitivo-comportamental, com muitas pesquisas e muitas análises, nos convida a reestruturar cognitivamente essas questões, a entender a natureza desses pensamentos, suas repercussões e tudo o que acontece. Então eu venho convidar vocês a conversar um pouco sobre agilidade emocional, e a pergunta que a gente inicia é: você sabe qual é a função dos pensamentos, sentimentos e emoções negativas? Pois é. Por que temos sentimentos e pensamentos ruins? Você já parou para pensar? Pois é. Tem um propósito em ter pensamentos e sentimentos ruins, né? E esse propósito está ligado ao modo de segurança, de sobrevivência do organismo. Então, não considere que um pensamento ruim ou um sentimento não deva fazer parte de você. Veja, eu não estou dizendo aqui que nós devemos cultivar pensamentos e sentimentos ruins. Eu estou colocando para você que é da natureza humana ter pensamentos e sentimentos ruins. E existe um outro princípio, que quando a gente resiste muito a um pensamento, de fato ele vai persistir. Então aqui eu quero dar uma estratégia para que você consiga desgrudar da ruminação, de se manter demorado em pensamentos, sentimentos ruins, tá bom? Mas eles são necessários para o nosso próprio cuidado, para que você consiga se antever e pensar, né? Se um perigo é verdadeiro, iminente, você possa ter alguma atitude. Mas eu sei, muitas vezes você tem pensamentos e sentimentos ruins e não tem evidências que corroborem para que eles sejam verdade. Isso, a gente vai treinar reestruturação cognitiva em outro vídeo. Vamos acompanhar. E aí eu questiono também se você tem percebido sua capacidade de lidar tanto com pensamentos negativos, qual o estrago que vem sendo feito aí no seu organismo e ao seu redor, nas suas relações, e também como está a sua capacidade de lidar com sentimentos negativos. Bom, gente, eu convido você a refletir nesse movimento que a pedra do coiote faz. Ela sobe e ela desce. Por que eu estou fazendo isso? Eu gostaria que você refletisse um pouco no seu pensamento. Isso mesmo. Todo pensamento e sentimento, ou mesmo emoção, ele tem um tempo, ele tem um período. Veja esse gráfico que eu fiz para vocês aí. Vocês veem que a linha vermelha seria, por exemplo, um pensamento. Então, ela inicia no eixo do tempo ali, né? E tem o eixo da intensidade. Ele tem um tempo e uma magnitude de resposta. Mas ele tem um fim, veja que ele tem um período. É assim, um pensamento, um sentimento e uma emoção. Então, por que, Simone, eu me sinto tão mal muitas vezes? Porque você se demora, porque provavelmente você tenha relações com esse pensamento, com significados que gerem um mal-estar. E aí, falando em mal-estar, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre como é que a gente lida com essas sensações provenientes, né, da percepção do nosso corpo de determinada situação. Então, o que acontece no nosso organismo quando nós nos percebemos numa situação? Eu tenho aí para vocês um gráfico relacionado à ansiedade, tá? Então, eu vou resumir para vocês, só a título
de curiosidade, vocês podem voltar a refletir. Eu tenho um podcast já disponibilizado a respeito, Compreendendo a Ansiedade e o Pânico. Aqueles interessados, por favor, vocês podem buscar. Eu vou deixar disponível também no canal. Então, olha aí. Você está tranquilo e, de repente, o seu organismo, através dos órgãos do sentido, percebe o evento. Aqui já vale um parênteses. Por quê? Porque às vezes nós percebemos determinado evento pela via consciente, mas às vezes nós percebemos o evento pelo inconsciente. E quando isso ocorre dessa segunda forma, inconsciente, você acha que não houve gatilho, que não tem nada no ambiente que provocou, mas tem. É uma resposta que já foi condicionada anteriormente e rapidamente você percebe, né, pela via inconsciente aquela possibilidade de perigo. Estou falando em perigo por quê? Porque o teu cérebro interpreta então uma situação ameaçadora, um perigo, e aí ele aciona um mecanismo de defesa nosso que está ligado ao sistema nervoso autônomo, né, o sistema nervoso simpático e parasimpático, que tem função de defender o organismo, alterando suas funções vitais. Então, a respiração, a vasculação, né, os vasos, a transpiração e o sistema digestório e tudo mais, eles estão relacionados aí. Por isso que a gente tem mal-estar. Vou dar um exemplo, você preocupado com uma situação pode ter dor de barriga. Você já parou para pensar por que a gente tem dor de barriga em algumas situações? Então, a fisiologia responde aí. Por quê? Esse mecanismo ele está associado às duas respostas que podemos dar frente ao perigo, que é luta ou fuga. Hoje, a forma do ser humano lutar ou fugir de uma situação, ela não é como nos primórdios, onde a gente de fato precisava lutar com o predador, né? Hoje o nosso predador, ele é mental, então a gente precisa lutar com essas armas mentais e por isso que a gente tem essas respostas e não compreende por que essas alterações no nosso corpo nos fazem tão mal. Então vamos lá. O meu cérebro entende como perigo, aciona essas duas respostas de luta ou fuga, né? E provoca através do sistema nervoso autônomo essas respostas ansiogênicas, taquicardia, sudorese, mãos frias e tudo mais. A exemplo, eu quero dar para vocês, relacionado a esse quadro de ansiedade, as mãos frias, ligada à resposta de luta ou fuga. Por que a gente fica com as mãos frias? Porque diminui o fluxo de sangue nas nossas extremidades. Essa é uma resposta programada já no indivíduo, para que se ele for lutar ou fugir, principalmente lutar, e ele for acertado nas suas extremidades, cortado, você não morra de hemorragia. Olha como é perfeita a natureza. Deus é maravilhoso, né? Ele nos colocou modos de defesa, de salvaguarda em nosso organismo, já pré-fabricado. Fantástico, né? Mas a gente não tem consciência disso, a gente está entendendo, olha, através da psicologia, da neuropsicologia, da neurociência, essas questões. Isso mesmo. Então, eu tenho essas respostas ansiogênicas e o meu organismo não entende. Olha só, e o que ele percebe? Só o perigo. E como eu sinto tremor, náuseas, um monte de coisa, alterações no meu organismo, eu fico ainda mais nervoso, intensifica ainda mais a minha ansiedade, eu mando outra resposta para o meu sistema nervoso autônomo que eu estou em perigo e ele aumenta as respostas. Então é fundamental compreender para que eu possa acionar um outro circuito, o circuito do bem-estar ligado às sensações. Eu possa acionar o meu aqui e agora, trazer a minha atenção para o momento presente. E a gente vai treinar essa agilidade com essa estratégia. Bom, gente, a título de curiosidade, eu trouxe para vocês essa imagem do transtorno do pânico, uma breve ilustração, porque muitos me perguntam, muitos são curiosos a respeito de compreensão ou tem algum familiar acometido pelo transtorno do pânico e é muito sério. Eu quero fazer aqui a referência que vocês busquem um profissional, ok? A gente tem várias estratégias e é super possível trabalhar essa questão, vencer essa questão, saber lidar com essa questão através de um processo terapêutico, ok? Então, assim, é importante entender, mas é importante reconhecer que nem todos vamos conseguir sozinhos. Muitos de nós vamos precisar de ajuda profissional. Que bom, né? Porque quando eu preciso de um oftalmologista, eu vou. Quando eu preciso de um dentista, eu procuro. Nós precisamos desmistificar a necessidade do auxílio dos profissionais de saúde mental e eu conto com você
para essa campanha. Então, olha aí, nessa imagem do pânico, a gente vai ter um gatilho, ou seja, lembra? Uma situação que eu posso ou não posso reconhecer o motivo específico, né, por conta da consciência e da inconsciência, dos outros estados da mente, provocando um quadro de ansiedade. Esse quadro de ansiedade vem associado com todas as respostas do sistema nervoso autônomo, eu já falei, simpático, parasimpático, que provocam aquelas respostas ansiogênicas. Estão aqui os sintomas, ó: respiração acelerada, taquicardia, sensação de sufoco, sudorese, medo de morrer e etc. Essa percepção dessa sensação gera no indivíduo a preocupação ainda maior. Então ele tem mais sintomas, ele sente que algo horrível vai acontecer e ele fica nesse ciclo. Geralmente, quando as pessoas chegam no hospital acometidas por um ataque de pânico, ao chegar, elas recebem uma manobra profissional que ajuda a conectar com a atenção para o momento presente, mas não em pensamento, em atitude. Então, geralmente, a gente tem que proporcionar uma tarefa para essa pessoa: encher um balão, fazer algo que a conecte com o momento presente e automaticamente seja ativado o circuito do bem-estar nela e as respostas ansiogênicas elas vão diminuindo e ela vai voltando ao estado natural. Então eu queria só ilustrar com algumas informações para vocês, tá bom? Confira no próximo vídeo a estratégia simples e eficaz para que você possa desenvolver agilidade emocional.